Olá para você que acompanha a programação da TV Andradas pelo canal 36 e também pelas nossas redes sociais. Estamos começando aí mais um plantão ANTV Coronavírus, trazendo sempre nesse plantão da tarde profissionais da saúde, trazendo esclarecimentos para toda a comunidade. Antes, gostaria de agradecer a Uniforte Supermercados, Casa de Carnes do Massinho e também Escanavac Radiadores, que apoiam essa iniciativa de levar informação para você. Nesse momento, o melhor remédio é a informação. E fica um alerta, a gente vem percebendo nos últimos dias em Andradas o aumento considerável de pessoas nas ruas. Como você viu antes da gente começar, é momento de ficar em casa e você, claro, fica bem informado com a programação da ANTV. O meu convidado de hoje é o médico José Antônio Lobo, o Lobinho. Lobinho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, boa tarde. Espero poder passar algumas informações para vocês que sejam úteis. Nesse momento, a gente está vivendo, de repente, amanhã e a noite está fria, o dia esquenta, de repente chove, muda toda a temperatura. E isso, para problemas respiratórios, eu acho que não existe nada melhor, né? Na verdade é o seguinte, a mudança de temperatura, ela gera alterações orgânicas, né? Então o organismo não está preparado para ter uma alteração súbita de temperatura. Isso favorece alguns vírus e as próprias mudanças de temperatura geram obstruções a nível respiratório e isso faz com que possa haver formação de algum outro tipo de processo, como as rinossinusites, por exemplo, as alterações virais, propriamente ditas, do resfriado ou vírus mesmo, né? Ou o processo gripal, como a influenza, que pode estar relacionado a tudo isso. E também aqueles portadores de asma brônquica ou qualquer processo a nível cardiológico, se sofrerem esse tipo de problema, o vírus pode atacar e piorar todo um processo. Essas doenças, elas são mais comuns nesse período agora ou um pouquinho mais para frente? Então, nós estamos no começo dessa história, atravessando o processo do outono para inverno. Então, o favorecimento do vírus, o vírus gosta mais de ambiente mais frio do que do calor. Embora em alguns pontos possa aparecer outros tipos de problema. Mas esse processo viral é mais comum daqui para frente. Hoje, rinite, sinusite, as pessoas que têm esses problemas também sofrem? Tá. Quem tem problema já relacionado a isso, e uma exposição maior, ela pode ter problemas com maiores complicações. Então é difícil, às vezes, você determinar o que é uma rinite alérgica, uma rinite viral, ou mesmo um processo que está vindo pelo novo coronavírus. Então, a preocupação maior das pessoas é o que está ocorrendo daqui para frente. Será que eu estou com coronavírus? Então, pode ser, às vezes, só uma simples rinite. A pessoa já tem um comprometimento. Então, quem tem esse tipo de comprometimento fica mais preocupado com isso. Principalmente os asmáticos, porque o coronavírus, ele age gerando processo inflamatório maior a nível de vias aéreas respiratórias. Esse pessoal entraria no grupo de risco? Sem dúvida alguma. Então, principalmente os asmáticos, o pessoal que tem problema cardiopulmonar, tá? Não aquele que tem uma rinite simples. Isso aí não é problema. É claro que a rinite pode gerar outros tipos de problema, como infecção bacteriana, de uma rinite infecciosa, uma rinocinusite, que pode piorar o problema, mas não que eles estejam nesse grupo de risco. A maior parte são os problemas cardiopulmonares, diabéticos e asmáticos. No caso, tem alguma coisa para as pessoas que sofrem desses problemas já terem feito um tratamento antes preventivo ou fazer algum preventivo nesse período para não sofrer tanto? Na verdade é o seguinte, quem já tem problema já está habituado com o tratamento. Tá? Então não existe uma prevenção maior do que ficar em isolamento social. Quem trabalha e está no grupo de risco, ele tem que se afastar. Porque se ele já tem um processo asmático, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que seja, e vai ter contato com um problema de um vírus, ele está num índice maior de problemas a serem acometidos ao longo do tempo, né? Se ele tiver um contato maior com esse vírus. O senhor trabalha na rede pública de saúde, atende em consultório, tem aquela agenda lotada. O senhor percebe hoje as pessoas, quando chegam para fazer uma consulta, essa preocupação do coronavírus? Doutor, está tudo bem comigo? Principalmente as pessoas que já têm algum problema mais crônico, ou as pessoas que começam a enfrentar o problema, a primeira pergunta, eu estou com um problema? Principalmente. Então, isso já começa pelo telefone, às vezes pelo celular, pelo WhatsApp. As perguntas são essas. Eu estou com um problema sério ou não? Então, vai de você entender o que essa pessoa está tendo,
orientá-la ou para ficar em casa, que o problema pode não ser nada importante, um simples resfriado, ou procurar o atendimento médico, que é lá que nós vamos definir o que está acontecendo, principalmente se houver gravidade, se houver febre persistente, se houver tosse ou uma falta de ar. Então isso tem que ser avaliado. A falta de ar, ela não pode ser confundida às vezes por essa ansiedade que esse momento vem causando, vem crescendo o número de casos, a pessoa é bombardeada por informações, ela não consegue absorver isso pode confundir também um diagnóstico, doutor? Sem dúvida alguma, é o que eu tenho visto. Então a ansiedade faz com que a pessoa sinta algum problema, então ela vai somatizar, ela vai achar que ela está com problema. Mas aí você tem que ver e explicar para ela o que você realmente está sentindo. Você tem tido febre, você está com tosse no período por mais tempo, você está com dor no corpo, está cansado, ou essa falta de ar. Respire para eu ver. A pessoa às vezes respira e o problema é mais ansiedade. Então tem que ser definido a critério médico isso aí, não tem como. Por que o coronavírus ele afeta tanto essa questão da respiração, pulmões? Isso é uma preocupação também dos médicos hoje? Sem dúvida. O problema é que o vírus ele entra na célula, ele gera um processo inflamatório importantíssimo. Então ele vai encharcar esse pulmão com líquido e vai fazer pneumonia, as pneumonites e as pneumonias que podem gerar até óbito, porque o pulmão vai perdendo a capacidade de respirar. E pode atacar outros sistemas, que é a parte cardiológica também, gerar problema inflamatório a nível de músculo miocárdico. Então, o que acontece? Não tem tantas definições ainda quanto ao vírus, o que vai ser daqui para frente. Então, o que nós temos que fazer é resguardar tudo isso para que as coisas não gerem problemas maiores futuros. O sistema hospitalar tem que estar preparado para receber essas pessoas. É por isso que é pertinente que a pessoa que não tenha o que fazer alguma coisa para fora de casa, seja nada de mais importante, que fique, para que se proteja a família, proteja os médicos, porque a linha de frente tem que estar sã. Imagina que todos os médicos tiverem contraído alguma coisa, sair do sistema de linha de frente, vai sobrar quem para poder tocar tudo isso? Então não pode o médico estar doente e transmitir para outro, ou ter que sair da rede pública, afastar do atendimento, ele não vai ter condição de trabalhar. Então não vai ter jeito de atender essa população. É um vírus novo, muitos estudos estão sendo feitos ainda, os cientistas e os médicos estão correndo contra o tempo. O senhor percebe que a população tem muita dúvida? Tem alguma coisa que eles perguntam muito para o senhor ultimamente? O problema é o seguinte, a pergunta maior, eu vou contrair esse vírus? É possível que contraia. Então é quase certo que todos vamos contrair esse vírus. Depois de eu contrair esse vírus, posso sair de casa, eu vou ter problema quanto a isso, eu vou estar imune a isso? Não tem resposta ainda, nós não sabemos se essa imunidade vai ser persistente ou não. Quer dizer, tudo está sendo novo para o mundo inteiro. Então o mundo está se ajoelhando a essa situação nova agora. Por isso é importante o isolamento social, é importante as pessoas ficarem em casa. A gente anda muito pela rua, a gente faz o nosso trabalho, a gente adotou uma série de medidas de segurança, tanto no estúdio quanto na rua, mas a gente percebe nos últimos dias que a população está saindo de casa. Isso é preocupante, né? É muito preocupante. Eu acho que o impacto inicial, a pessoa entendeu, mas como é uma coisa invisível, a pessoa pode falar, por enquanto, Andradas, não tem nada, esse vírus é invisível, eu não estou vendo o meu combatente. Então, começa a baixar a guarda. É agora que não pode, porque nós estamos no início desse pico, pode ser que essa transição passe logo, mas entre essa semana e a outra, quer dizer, são um período de incubação de 14 dias. Pode ter alguém que passou por aí, teve contato com alguém de casa, ou na rua, ou no ambiente de trabalho, e depois a pessoa começar a manifestar e a progressão é geométrica. Ele sabe que de uma pessoa pode gerar 6 pessoas. Isso é uma progressão geométrica. Se você isolar, pode chegar a 2. Então esse é o fato mais importante da história, é ficar em casa. A gente percebe, doutor, a gente vem acompanhando os números. Em Minas Gerais registrou hoje a segunda morte pelo Covid-19. São João da Boa Vista confirmou ontem 3 casos. Poços de Caldas, nós temos 2 casos confirmados. Em Pinhal, tem um óbito em investigação, tem mais uma pessoa internada também em investigação dessa doença, ou seja, Santo Antônio do Jardim são 4 casos suspeitos, estão sendo monitorados,
temos, se não me falha a memória agora, 2 ou 4 também em Bitura de Minas, temos casos aqui em Andradas sendo monitorados suspeitos. Andradas não tem caso confirmado, mas a gente vê que as cidades próximas estão confirmando o caso. Não é a hora da população abaixar a guarda e ficar para a rua, né? Eu concordo perfeitamente. É a hora de seguir as normas de orientação do Ministério da Saúde. Tem que ficar em casa. Quem precisa sair, que saia. Não faça aglomeração, porque isso vai transmitir. É um vírus de rápida transmissão. Então, por favor, fique em casa, porque nós vamos ter problema futuro. Tem que dar tempo para o sistema de saúde se acomodar e ampliar essa estrutura de atendimento, senão vai ficar muito difícil. Doutor, mudou esse tempo, tem uma previsão aí de uma mudança de temperatura para os próximos dias, tem até mais uma previsão até de chuva, não sei se vai concretizar, que a gente fala que previsão é uma previsão, mas acordei espirrando, com dor de cabeça, como diferenciar um resfriado de uma gripe? E fica difícil colocar aí o coronavírus nessa história? É complicado, porque o resfriado tem os sintomas mais leves, ele vai ter uma coriza. O coronavírus também tem coriza. A diferença nessa história é que a febre persistente, a tosse e principalmente o estado geral em termos de falta de ar. Se a pessoa começar a ficar abatida, ela tem que começar a prestar atenção diferente. Se você está em casa, estou com resfriadinho, então proteja, põe uma máscara, proteja a sua família lá dentro da sua casa e fique lá. Evoluiu de forma diferente, pede uma orientação médica, ligue para o seu médico, um médico conhecido, ou vá até o consultório médico, avalie tudo isso. Pode ser uma gripe? Pode ser um processo gripal mesmo. Então, o H1N1 está aí e os outros vírus também estão aí. Não é verdade? Então, observa, para não gerar também conflito e a pessoa ficar extremamente estressada com essa história. Peça orientação, que tudo se resolve da melhor maneira possível. O senhor falou do H1N1, é importante as pessoas que estão nos assistindo, que estão aí na faixa etária, que podem tomar vacina. Podem e devem tomar vacina. Eu fiz a minha, os profissionais de saúde fizeram, então nós temos que ter a obrigação de descartar essas outras possibilidades. Porque se você tem um problema, se você foi vacinado contra H1N1, então muito bem. Então eu posso descartar provavelmente que você não tem isso. Então vamos checar a outra situação. Porque os exames ainda não estão para todos ainda, porque nós não temos material para isso. Então nós temos que descartar possibilidades. E no caso é importante a população acima de 100 anos e os profissionais da saúde, os profissionais que estão à frente que também, como os policiais também já fizeram parte dessa história, mas as pessoas com mais de 60 anos, que na Itália, em algumas regiões tiveram aí uma grande incidência de que contraíram a doença e o caso se agravaram, se tomou a vacina já descarta o H1N1 e já entra para o tratamento. Exatamente, você tem que descartar as possibilidades. Porque até você descobrir se é H1N1 ou se é o coronavírus, o novo coronavírus, quer dizer, vai ficar difícil para você ter essa informação de imediato. É claro que o coronavírus, novo coronavírus, ele pode gerar uma alteração muito mais importante a nível orgânico, que é a desestruturação dessa parte cardiopulmonar. Então pode piorar muito a parte respiratória. Aí você vai fazer o diagnóstico, olha que a pessoa já está em mau estado geral. Por isso que é importante fazer a vacina. A gente brinca com os pessoal, com os convidados aqui, que hoje o melhor remédio que existe contra o coronavírus é a pessoa ficar quietinha em casa. Exatamente. O isolamento social, você fique com a sua família, fique em casa, porque nós não temos remédio ainda para isso. Existem inúmeros outras pesquisas em relação a medicamentos que saiu muito, com a cloroquina, hidroxicloroquina, associado com azitromicina ou não. Quer dizer, são coisas que vão ser estudadas ainda, mas não é protocolo. Então eu acho que tem que aguardar um pouco e antes que as coisas compliquem, não vamos abaixar a guarda. Vamos deixar o inimigo invisível longe da gente. Tá certo. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigado a todos. E uma coisa importante, então, fiquem em casa e as pessoas maiores de 60 anos de idade que estão nessa faixa de atendimento para vacinação contra o H1N1 que devam fazer. Não fiquem sem fazer isso para evitar os problemas. Tá? Meu muito obrigado. Obrigado, doutor José Antônio Lobo. E o que o doutor falou, a gente acaba reforçando. A gente percebe desde segunda-feira, vem crescendo o número de pessoas que estão na rua em Andradas. Fique em casa, saia só realmente se for preciso. Eu preciso ir no banco, quem quer saber minha aposentadoria. Mantenha uma distância, não fique uma pessoa em cima da outra. Então, gente, é saúde, é a sua vida que está em jogo.
Outras informações você acompanha logo mais às 19 horas no Telejornal Integração.